Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo ânimo, o mesmo amor, sentindo uma mesma coisa. Igreja eleita, conjunto da fé cantando em momentos do tabernáculo da fé. Mesmo não sendo perfeita, você é a noiva eleita, escolhida do Senhor. Tem em sua história as arenas, um povo santo que suas vidas entregaram com amor. Levaram até o fim a amarga cruz e lá no céu com meu Jesus por uma coroa trocaram. Igreja eleita, tem caráter de profeta, sei que a vitória é certa, pois Deus te predestinou. Você tem o estandarte, tem o som de vencedor. Você é a noiva eleita, escolhida do Senhor. Você escreve a história de heróis que lá na glória a coroa herdarão. Sofrem por amor desta mensagem, e com fé e com coragem conseguirão proclamar. Levarão até o fim a amarga cruz e lá no céu com meu Jesus por uma coroa trocarão. Igreja eleita, tem caráter de profeta, sei que a vitória é certa, pois Deus te predestinou. Não
adianta o inimigo levantar-se. Você tem o estandarte, tem unção de vencedor. Você é a noiva eleita, escolhida do Senhor. Igreja eleita, tem caráter de profeta. Sei que a vitória é certa, pois Deus te predestinou. Não adianta o inimigo levantar-se. Você tem o estandarte, tem unção de vencedor. Você é a noiva eleita, escolhida do Senhor. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ouvintes, Jesus poderia ter vindo com uma miríade de anjos, descendo numa escada de brilhante. Aí então ele seria recebido pela corte de então, a mais alta corte, como Messias. Mas não foi assim. Se fora assim, ele não seria filho. E não teríamos o ministério do Filho do Homem. Eu sempre afirmo assim: é tão fácil e tão simples para ver, mas Deus se esconde e revela-se em simplicidade. Ele tinha que cair na terra e morrer para brotar, trazendo consigo muitos outros milhares e milhares de grãos. Ele deu essa lição para os cientistas de então, para homens do berço da filosofia, gregos. Ele estava desempenhando o seu drama, ele estava desenhando o seu quadro, o seu próprio caminho, ao começar pela concepção. Tinha que vir através de uma virgem, não por um ato sexual. Por isso, Jesus não tem que trocar de corpo. Aquele mesmo corpo é glorificado. Nós temos outros corpos, mas ele é aquele mesmo que vai apresentar para os judeus com aquelas feridas. Que feridas são estas? São as feridas que foram feitas na casa de meus amigos, com eles próprios. Então vejamos que os gregos queriam ver a Jesus. Você encontra isso em São João capítulo 12, verso 20. Senhores
queríamos ver a Jesus. O profeta desta era pregou uma mensagem com este título: Senhores, queríamos ver a Jesus. Os gregos eram estudantes. Eles eram grandes homens. Eles se ocupavam muito com a sabedoria. Interessante que o profeta desta era, na mensagem O Desvelar de Deus, mostra que aqueles gregos tinham um grande sentimento por Deus. Talvez, a menos que o Espírito Santo operasse, um sermão de Pedro não chamaria tanta atenção dos gregos como o de Paulo. Porque Paulo, por sua vez, tinha muitas letras. E o grego pede sabedoria, enquanto que o judeu perde sinal. Ele não faz questão se o homem sabe ler ou escrever, ele quer ver o sinal de profeta. Agora, o grego, ele busca sabedoria. Então, quando Paulo pregava para eles, lá no Areópago de Atenas, eles estavam dirigindo o mundo da ciência, então, da ciência e educação. Na verdade, eles foram um grande povo. Mas eles adoravam e criam na mitologia. E assim por diante. Eles tinham livros de artes e artes curiosas. Eles gostavam de pessoas adivinhas, cartomantes. Na nossa linguagem aqui, eles gostavam de feiticeiros. Então, eles ficaram agitados a respeito deste homem, que não cria em mitologia alguma, que não induzia o povo a um ponto de contato, que não pedia dinheiro ao povo, não esboçava nenhum interesse pessoal ao ajuntar as multidões. Aquilo foi notório e eles ficaram agitados para conhecer este homem. Homem que podia curar os enfermos, podia predizer coisas que aconteciam em cima da mancha mesmo. Eles haviam investigado e notaram que a sabedoria deles jamais deu e jamais daria aquilo que um homem que não esboçava, não manifestava sabedoria, tinha com realidade, com poder, com virtude. Então eles ficaram agitados e curiosos
E então eles chegaram e pediram: queríamos ver a Jesus. Vamos observar de uma forma bem atenta. Eles vieram e disseram a Filipe, que era de Betsaida: Senhor, queríamos ver a Jesus. E Filipe e outro discípulo os trouxeram a Jesus, para ver a Jesus. Esta curiosidade natural, o rei Tiago, King James, teve a respeito do irmão Branham, profeta desta era. A rainha da Inglaterra teve esta curiosidade. Tanto assim que ela depois financiou veículos, locomotivas, trem de ferro e todos os veículos de alcance para conduzir o povo a William Branham na África. E depois desse esforço que ela fez, o prefeito da cidade telefonou para o irmão Branham no hotel e disse: saia na janela para você ver um desfile. Eram caminhões lotados de muletas, cadeiras de rodas, que estavam passando em desfile na rua, de pessoas que foram curadas, libertadas. Eram cadeiras de rodas, muletas, aparelhos para deficientes, e aquele povo todo acompanhando aquilo, gritando, glorificando a Deus, porque não precisavam mais daquelas ferramentas. Caminhões lotados. Entre parênteses, diga-se de passagem, não pediu uma oferta sequer. É curioso, não é? O Papa queria também ver esse homem. Só houve uma diferença. Ele não teve audiência com o Papa. Ele, para entrar na presença do rei Tiago, ele tinha que cortar uma perna da calça e não virar as costas quando sair da presença do rei. Tinha que sair de costas. Ele falou: isso eu faço, porque isso é política. Isso não me compromete. Mas quando chegou lá no Papa, eles disseram: mas você tem que beijar o anel dele. Ele disse: não, isso eu não faço. Ora, o homem estava curioso. Eles sabiam que cego enxergava, paralíticos andavam, mortos eram ressuscitados. Agora. No século passado, porque nós já estamos no século XXI. Mas no nosso século. Agora mesmo. Um não podia abrir mão de uma condição.
Enquanto que o outro também disse: eu também não abro mão da minha. Eu não beijo, eu não adoro. Eu só adoro a Jesus Cristo. Aleluia! Quem não gostaria de conhecer este homem? Os gregos perderam aquele orgulho e se misturaram e foram a uma pessoa tão humilde. Filipe, senhor Filipe, nós queríamos ver a Jesus. Agora, quando eles conseguiram, interessante, preste bem atenção, meu ouvinte. Que discurso tremendo. Os gregos encontraram ali filosofia, provérbios, para fazer cartões, para marcar Bíblia, essas coisas? Não. Você não mostra seu problema, o tamanho do seu problema para Deus, mas mostra o tamanho do seu Deus para o seu problema. Essas coisas assim que não levam a lugar nenhum. É bonito. Mas Jesus estava ali, sóbrio, como sempre, sabendo com quem está tratando. Jesus disse para eles aquilo. Quando ele estava no seu templo, Deus estava no seu templo, velado em carne humana. E eles conseguiram falar com Deus. E Deus falou com eles. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. A hora está chegando, logo virá quando o Filho do Homem há de ser glorificado. E ele deve partir desta terra. Se esta hora não chegar, você nunca será capaz de vê-lo. Que linguagem! Mas isso é para quem é revelado. Ele teria que morrer, por isso teve que nascer. Sendo o próprio Deus, para que Paulo dissesse a igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Nós não dissemos que queríamos ver a Jesus. Nós o temos encontrado em sua palavra. Nós o temos encontrado em nós mesmos. Nós somos os milhares de grãos de trigo que levantarão para o arrebatamento, para a glória eterna, para o milênio, para a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você ter parado para ouvir este programa, entrado aqui por esta página amiga, página da família cristã, Tabernáculo da Fé Brasília,
promovendo para você estas programações sadia, de alto nível, que te catequiza com o ensinamento da palavra de Deus. Ame isto, divulgue isto para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Divulgue. E isto você estará nos ajudando a evangelizar. Todo o nosso querer é levar esta palavra ao coração de todas as gentes, pois esta é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz: quando este evangelho for pregado em toda a terra, então cumprirá o meu propósito. É o propósito de Deus que este evangelho chegue a cada coração, em cada território deste solo que Deus criou para os seus filhos viverem. Obrigado por você ter parado para ouvir este programa. Nossa igreja está localizada ali no entorno de Brasília, ali no Novo Gama, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Hoje, terça-feira, teremos o nosso culto maravilhoso em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. Hoje às 19 horas, não perca, leve sua família. Logo mais às 19 horas, grandioso culto teremos em Taguatinga Norte, na nossa igreja filial, lá na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Hoje, terça-feira, a partir das 19 horas. Não perca, esteja lá conosco. Amanhã, quarta-feira, no Novo Gama, o bairro Pedregal, quadra 479, lote 16, culto de oração e adoração a Deus. Participem, juntos de mãos dadas, vamos ser abençoados por Deus ali. Olha, não desligue seu aparelho que você está ouvindo este programa. Teremos mais meia hora de programação, Fé para Vencer, ao seu favor. Nosso abraço. Continuemos ouvindo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eles vieram a ver a Deus, e eles viram um homem. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor,
o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Obrigado, Senhor. Irmã Lilian cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a orar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa e no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeiro a cantar. Te agradeço mais ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa e no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeiro a cantar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eles vieram ver a Deus e eles viram um homem. Ouvintes, as obras que Jesus fez testificavam de que ele era de fato Messias, Deus na terra.
Emanuel, Deus conosco. Isso espalhou pelo mundo de então. E os gregos, que sempre foram curiosos, eles queriam ver um Deus. A notícia que eles tinham de que Jesus realizava dizia para eles que aquele homem era sobrenatural. Aquela pessoa, então, era um Deus. Agora, eles não podiam ver a Jesus. A expressão do profeta, para nós é bem popular, mas se tratando de quem está desenrolando um drama, então cabe perfeitamente o termo máscara, mascarado. Um só autor e ator desenvolvendo várias cenas em um drama sendo apresentado. Então a gente fala na linguagem nossa, popular, é máscara, mascarado. Deus estava com uma máscara, se mostrando ao mundo, aos homens, através de homem, através de um corpo humano. Então eles chegaram lá, eles não puderam ver a Jesus que eles esperavam. Por isso eles pediram: Senhor, queríamos ver a Jesus. Mas, na verdade, os gregos queriam ver um Deus. Agora, lá estava ele. Mas eles não podiam vê-lo por causa do véu. Nós não podemos ver do outro lado do universo por causa do véu. Esse véu é o corpo humano limitado, sujeito ao espaço, ao tempo, à matéria, à luz. Se nós sairmos desta máscara, desse corpo, e recebermos aquele corpo celestial, nós podemos transpor o universo em um pensamento. Mas nós estamos presos. Agora ali estava Deus. E eles não podiam ver. Não é de se admirar, porque os próprios judeus, sacerdotes, sumos sacerdotes, que tinham o dever de reconhecer o Messias, não puderam ver. Mas não puderam condenar as suas obras. Essa que é a questão. Vamos trazer para o profeta de Deus, para esta era. Jesus Cristo, Deus, fez mais obras através deste corpo chamado William Marion Branham, do que mesmo quando ele esteve aqui na Terra, no corpo chamado Jesus. Agora, isso é documentado, cientificamente comprovado, poder totalmente sobrenatural, no céu
na terra, nas águas, ressurreição de mortos, Deus fez mais através dele. Palavra falada, Jesus multiplicou os pães e os peixes. Mas ele, Jesus, através de William Branham, fez existir o que não existia. Trouxe à existência aquilo que não existia. É a palavra falada. O mundo erudito, os pastores, são tão obrigados, e vão responder por isto, a mostrarem para o povo que Deus tem se manifestado novamente através do profeta Elias, do ministério do Filho do Homem, do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, tanto quanto Caifás, Anás, os sacerdotes de então, tinham o dever de mostrar para o povo que ali estava o Messias. Mas eles mostraram? Não, crucificaram-no. O que podemos esperar deste mundo religioso, eclesiástico de hoje? Vai mostrar para você um profeta? Eles não podem, se forem examinar, não só nos Estados Unidos, mas na Alemanha, na Europa, na África, na Índia, na Ásia, em todos os países que ele foi, forem examinar as obras, eles não podem dizer ao contrário daquilo que eles disseram então. Só pode ser Deus usando este homem. Uma garota que não tinha olhos, simplesmente nasceu sem olhos. É um fenômeno desastroso. Linda garota. Chegou para o irmão Branham, foi levada. Ele perguntou para ela, diante de multidões, testemunhas ali, os homens do Evangelho completo, assistindo ali. Ele perguntou para ela que cor de olhos você quer. Ela disse, eu vi dizer que o azul é muito bonito. Então tenha olhos azuis. Na mesma hora, como que um redemoinho no rosto dela, na cava ocular. E daí a pouco a menina estava com aqueles olhos lindos, azuis, vendo, enxergando normalmente, como todo mundo. Agora, qual o denominacional que tem coragem, peito, para dizer que isso é o diabo, que é falso profeta? Não tem. Eles não têm. Lá nos Estados Unidos, começando por Billy Graham, um anjo de Deus, Oral Roberts, T.L. Osborne, eles não falam que William Branham é falso profeta. Osborne chegou a dizer assim, Deus andou novamente na terra num homem chamado William Branham. Agora, em troca de que nós estamos pregando isso? Nós não somos subsidiados, não temos subvenções. Nós não pedimos dinheiro ao povo nem a políticos, nós não devemos favor a políticos. Nós não estamos trabalhando em função de benefício próprio, mas sim do povo. Praz a Deus conceder a um tão indigno homem o privilégio de anunciar esse ministério deste anjo.
E mais bem-aventurado ainda é aquele que crê. Todos que creem se consideram bem-aventurados, felizes, abençoados. Mas é a questão que aconteceu lá. Nós estamos baseando isso aqui na mensagem Desvelar de Deus. O desvelar de Deus. Eles não viram outra coisa. Eles viram um homem. Agora ali Deus estava desenvolvendo esse drama. Eles vieram a ver a Deus e eles viram um homem. Eles não podiam ver a Deus porque estava velado para eles. É recomendado pelo profeta desta era nesta mensagem. Guarde isto em sua mente. Deus estava velado em um homem. Eles podiam dizer, nenhum homem poderia fazer estas obras, a não ser que fosse Deus. Isso está na Bíblia. Nenhum homem pode fazer isto. E como está aqui um homem, e até mesmo as obras de Deus são manifestadas através dele. Eles não podiam compreender que Deus estava velado. Isso se repete agora. Até mesmo muita gente que tem crido na mensagem ainda está com esse grande mistério velado para si. É realmente a obra de Deus. É Deus outra vez revelando os pensamentos de Sara. Como que ele fazia diante da multidão? Ele virava as costas para a multidão e falava com as pessoas, como Deus fez lá na tenda de Abraão. Deus está velado novamente em um homem, fazendo obras espantosas. Não é essa coisa de sugestão, de exorcismo e de campanha, de dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Não! Ele nunca pediu dinheiro. Ele nunca pediu dinheiro ao povo. Agora, Deus esteve velado em um homem chamado William Branham. Como ele sempre foi velado. Mas tem uma coisa, foi velado para eles. Para São Pedro, não. Para os apóstolos, não. Ele não ficou velado. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Para Maria Madalena, ele não ficou velado. Ele não ficou encoberto. Ela ficou sabendo quem estava atrás daquele corpo, daquela máscara. O ladrão crucificado do lado direito viu. Eles não viram. Eles não podem ver Deus neste ministério deste mensageiro. Mas eu vi. Você viu? E aí está a ironia da graça, se podemos dizer assim.
Deus escolhendo pessoas indoutas, indignas, Marias carregadas de pecados, samaritanas, ladrões, meretrizes. Saem pelos valados, busquem os mancos, os aleijados, os defeituosos, os indignos, porque os dignos não têm tempo, não podem ver. Saiam para a minha grande ceia, ela não ficará vazia. E você, pobre, rica irmã, irmão, deve viver agradecido, dando glórias a Deus, porque tem visto o que o mundo não viu. Você tem que saber que o mundo não é digno de você. Eu olho, às vezes, certos irmãos tão simples, tão humildes, e a gente fica pequeno diante deles. E eu costumo dizer, o mundo não é digno desta pessoa, não é digno deste irmão. Esse mundo jactancioso, pseudo-intelectual, não é digno das pessoas mais simples e humildes, que têm tido seus olhos abertos para ver a Jesus agora, para ver a sua vinda. Oh, como isto enaltece, engrandece o nível espiritual. Eles falam assim, astral. Que astral? Isso é queda de espírito. Precisa de uma elevação de espírito, de alma. E Deus faz isto. O grão de trigo caiu e morreu, mas trouxe milhares e milhares, e um dos milhares é você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente maravilhosa. Você fez uma grande escolha, uma grande opção, parar e sintonizar a página Tabernáculo da Fé Brasília para ouvir este programa maravilhoso, programa produzido com muito amor, com muita dedicação ao seu favor. Esperamos que você tenha sido grandemente abençoado aí, ouvindo este programa. Olha, este programa é o programa da Igreja Tabernáculo da Fé Brasília, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte, na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Nossos cultos ali será hoje, não é? Hoje, terça-feira, às 19 horas. Não perca, leve sua família. Hoje, à noite, às 19 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF1, setor F Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, um lugar bem conhecido, viu? Hoje, às 19 horas e sábado às 18 horas, temos culto ali na igreja em Taguatinga Norte.
Amanhã, quarta-feira, nosso culto será em nossa igreja, no Novo Gama, no bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. Ao lado do Gama, em torno de Brasília, viu? Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, na entrada ali do bairro Pedregal. Você vai ver o posto Ipiranga. A quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, você vai encontrar ali a nossa igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, culto de oração e adoração a Deus. Sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Domingo de manhã, onde você não pode perder, leve sua família, escola bíblica dominical, 8 horas da manhã, e à noite, às 18 horas, culto de cura divina, milagres e libertação. Leve sua família. Eu desejo te ver ali e ver você saindo abençoado de nossos cultos que temos ali, lá no Novo Gama, no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. O entorno de Brasília está o Novo Gama, viu? Aguardamos você lá. Amemos isto. Obrigado a você por ter parado para ser abençoado por este maravilhoso programa de Fé para Vencer. Amanhã estaremos de volta com mais uma programação de Fé para Vencer. Porém, você não desligue seu aparelho, continue, porque esta página estará transmitindo agora das 6 às 7 da manhã, nosso culto doméstico. São reprises de nossos cultos que temos lá na nossa igreja Tabernáculo da Fé Brasília. Assista o culto para você ver a natureza de nossos cultos ali e você estar lá conosco, somando neste número de gente que ali participa de nossos cultos. É bom ter você conosco ali. Deus te abençoe. Prossiga, não desligue seu aparelho, porque teremos mais bênçãos pela frente. Deus te abençoe, nosso abraço. Até amanhã com mais um programa Fé para Vencer ao seu favor. Deus abençoe.